passado a gente tentou padronizar o atendimento, sabe? E não é por aí, porque as fazendas são todas diferentes e têm demandas diferentes. Então a gente acaba se adequando à demanda de cada cliente. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui do CanivetCast, em que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro. E nesse episódio da segunda temporada dessa série aqui, nós vamos falar sobre a atuação dos consultores que trabalham com manejo de pastagem. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com nada mais, nada menos que Ricardo Burg, engenheiro agrônomo pela Exalc, onde também fez seu mestrado em ciência animal e pastagem, e tá aí à frente da Burg Consultoria, mais de 40 anos fazendo consultoria, né? Burg, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao CanivetCast. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar sobre o que a gente faz, né? Eu gosto do meu trabalho e gosto de falar dele. Show de bola, Burg. E Burg, pra mim é uma honra estar falando com você aqui, porque eu sei que você foi um dos fundadores do CPZ, um estágio que eu gosto muito, porque eu fiz CPZ, né? Então, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente, Burg. Bom, eu sou paulistano, né? Nascido na Bela Vista e criado. Mas eu tenho raízes no agro da parte da mãe e da parte do pai. Da parte da mãe, minha mãe tinha primos ali na região de Buri, no sul do estado, e muitas férias na época, né? Desde primário, a gente passou lá no sítio desses primos da minha mãe. E no 5º ano eu li um livro, na aula de português, chamado Campo e Cidade, de um escritor piracicabano, pseudônimo Tales de Andrade. E o livro era a história de um menino aqui em Piracicaba, que morava na roça, o pai teve que vender, foi parar na cidade, e o final do livro é que ele entra na Exalc. E o livro tinha fotos da Exalc, da passeata dos bichos, tal. Eu me entusiasmei com aquilo, eu estava no 5º ano primário. E o meu pai gostou da ideia e me trouxe para conhecer a Exalc, numa viagem da família, e eu já marquei firme que eu vou entrar nessa escola. E o meu pai, imigrante suíço, lá na Suíça eles são a família do agro, eles eram do pardo suíço, foram os primeiros exportadores de pardo suíço para os Estados Unidos, para o Brasil também, né, a família. Então, meu pai, apesar de sempre ter vivido na área urbana, né, ele tem essa origem e falava muito, me conduziu, me apoiou, e eu vim para a Exalc. Sim. Depois da Exalc, o CPZ, o estágio na zootecnia, a gente se aprofundou aí na área de zootecnia, né, orientado pelos mestres Vidal, Moacir, Wilson Matos, e acabei formando, trabalhando 2 anos fora, fui lá para a agropecuária Mutum, né, no início da nova Mutum. Eu tive por lá no ano de 80 até meados de 81, começo de 81. Depois eu vim fazer o mestrado em Piracicaba a partir de 82. Em 83 nos envolvemos aí com o pessoal da Sopral, né, o Lamartine Navarro, destilaria Alcídia, que estava tentando aplicar uma tecnologia alemã, um pacote tecnológico que ele tinha de tratar fibra, né, para tratamento com vapor sob pressão. Então a gente entrou nesse assunto do bagaço hidrolisado, né? Adequamos a tecnologia, que lá na Alemanha era para palha de trigo, né? Adequamos para o bagaço, e isso despertou muito interesse aí para o pessoal ligado às destilarias do Proálcool na época, que em sua maioria os sócios eram pecuaristas. Então a ideia da ração usineira foi bem recebida e nós começamos com a consultoria pelo confinamento, montando confinamentos nas indústrias sucroalcooleiras. Fizemos 38 projetos em um prazo de 4 anos, né? E depois fomos ampliando o raio de ação, né? Cria, pecuária como um todo e integração lavoura-pecuária, né? E hoje a gente trabalha com intensificação da produção em projetos agropecuários. Basicamente é esse o foco principal. Legal. Ô, Burg, é muito interessante essa história, né? Porque, assim, você falou 2 nomes aí, né? Professor Vidal, professor Moacir, né? Que foram quem, vamos dizer assim, colocou, né, no radar da turma esse lance da intensificação e tudo mais, né? E é muito da escola, né? Da escola da Exalc, que a gente propagou isso pro Brasil, né? Esse negócio da intensificação, do tanto que isso é importante, né? Pra gente aumentar não só a produtividade, mas a lucratividade do negócio também, né?
Não, sem dúvida, né? Isso tem tudo a ver com sustentabilidade também, né? Que você produz mais com o mesmo, né? Até o lema da nossa empresa, da Burg Consultoria, é intensificar para preservar. O foco é esse, mas traz mais rentabilidade, traz maior produtividade, né? Traz preservação ambiental. Então, o sentido é esse mesmo e a gente trabalha nessa linha, né? Ô, Burg, uma coisa que chama atenção, né? Porque assim, já são 40 anos aí atendendo diversos produtores, né? Acho que muitas regiões também, né, que vocês atuam. Como que vocês desenvolvem o trabalho técnico de vocês dentro das fazendas? Como que vocês fazem esse processo? No começo estava muito focado em montar uma estrutura de confinamento, formular as rações e obter desempenho. E era, vamos dizer, uma parte de um ciclo de produção, né? Depois a gente foi partindo para atender a propriedade como um todo, e é o que a gente faz hoje. Então, a gente, tendo uma solicitação, uma demanda, a primeira coisa a gente faz uma visita que a gente chama de preliminar, é uma visita para entender quais são as demandas do pecuarista ou do proprietário, né? E também para entender o que ele tem, que recurso que ele tem disponível do ponto de vista da estrutura da propriedade, pessoal, né? Como é o rebanho dele. Então, a gente vai para entender a fazenda, a ideia é essa. Nós vamos a trabalho, não sem compromisso nenhum de fazer grandes relatórios, mas nós vamos de peito aberto e já dando o nosso palpite técnico, né? E entendendo quais são as demandas. E ele também, nessa conversa, consegue entender o que a gente pode oferecer. Normalmente, depois dessa visita preliminar, a gente fecha um contrato para definir um plano de sistema de produção, né? Planejar a produção para aquela propriedade, é uma etapa de planejamento. A gente monta um projeto, um plano diretor para a propriedade, né? Onde estamos, onde queremos chegar, né? Mas isso, o nosso enfoque é que não somos nós que montamos esse projeto, quem monta é o cliente. A gente só ajuda a organizar o projeto e a botar ali os parâmetros técnicos e aí buscar toda a parte econômica envolvida também. Então, é muito conversado com o cliente e sua equipe, a gente monta esse projeto junto com eles. Não temos nenhuma pretensão de chegar numa propriedade, dar uma olhada lá, conhecer e falar, olha, vai ser assim, negativo, é o que você quer, o que você gosta, o que você já sentiu de potencial da sua propriedade, isso, a informação da equipe, né? É crucial para você fazer um projeto que tenha sentido, né? Porque o pessoal, às vezes você fala, vou fazer uma área de produção de volumoso aqui, vem a história, não, mas aqui, 5 anos atrás, ficou com um palmo de água. Então, você tem que conversar muito e saber as condições de cada área da fazenda para montar o projeto. E uma vez montado esse projeto, a gente monta numa grande planilha que a gente desenvolveu ao longo aí desses muitos anos, né? E essa planilha recebe o feedback do que está acontecendo e vai reprojetando o futuro. Então, a gente fala que a gente monta um projeto dinâmico. Então, decorrido 3, 4, no máximo 6 meses, a gente já vai lá colocar como é que o projeto andou e vai readequá-lo, o futuro, como é que vai seguir, né? A gente aprendeu a ser muito conservador. Então, a gente monta o projeto de modo muito conservador. Acima de 90% dos casos, quando a gente vai fazer uma readequação, é porque a gente andou um pouquinho mais rápido, um pouquinho melhor do que estava planejado. Então, esse é o modo com que a gente trabalha. A gente faz visitas periódicas aos clientes, mensais, clientes de muitos anos, de mais de 5, 6, 7, 10, tem um cliente de 15 anos, às vezes não precisa de tanta frequência, porque a conversa com a equipe traz a informação precisa do que está acontecendo. Mas no início tem que ter, no mínimo, essa frequência mensal, porque a gente está na nossa atividade sujeito à intempérie, as condições mudam, e se a gente não fizer esse acompanhamento, a gente, como consultor, perde o fio da meada, né? Então, às vezes, vem lá uma questão do cliente e fala, bom, mas eu não sei, eu não vi, não sei como é que está aí, eu preciso ir aí ver para poder te ajudar, te dar uma opinião, né? Então, a gente preza muito essa periodicidade inicial, no mínimo mensal, né? E depois, com o passar dos anos, tudo fica flui melhor, né?
o entendimento da propriedade, do projeto e o andamento do projeto. Então, é basicamente assim que trabalhamos. Interessante ser uma coisa que você comentou, né? Que vocês começaram lá no início com o confinamento e aí foram entendendo também, né, ao longo do tempo, que tem várias coisas que envolvem ali o sistema de produção, né? E no fim das contas, você precisa aprender muita coisa, né? Exatamente. Aqueles fornecedores de cana das indústrias que eram pecuaristas, né, na época. E aí, bom, eles tinham cria, recria, né? Então, o gado chegava lá no confinamento, não, mas eu quero intensificar a recria, eu quero fazer um trabalho de cruzamento industrial, quero melhorar minhas pastagens. Então, a gente começou a atender também não só o confinamento da indústria, da usina, mas também os fornecedores de cana que mandavam o gado para lá, né? E um ponto e outro negócio interessante que você falou, né? Porque assim, todo esse trabalho, né? O preliminar, depois o planejamento e as visitas, isso aí são todas atividades assim que demanda bastante critério, né, Burg? Ou seja, você tem que fazer um trabalho bastante criterioso ali para captar a mensagem, né? O que o produtor quer. Então isso aí requer tempo, né? É muito variado, né, o tipo de demanda. Quer dizer, de um modo geral, todo projeto nosso, a demanda é para produzir mais com o mesmo, né, sempre assim, mas às vezes você foca mais na parte de recria intensiva. O confinamento já é um passo de intensificação da engorda grande, né? É fácil intensificar a engorda, né? É só botar um confinamento, não tem nenhuma dificuldade com isso. Hoje em dia se criou até um pouco muito investimento, é muita instalação. Não é não. Uma linha de coxo e um vagãozinho fogageiro e ponto. O resto é meio fácil de lidar com estoques, com alimentos e tal, né? Não precisa de grandes estruturas, né? É lógico que se você tiver um empreendimento de grande porte para milhares de cabeças confinadas, aí você tem que ter uma estrutura para otimizar o uso e o manuseio dos alimentos, né? Mas nós temos muitos confinamentos que a gente chama de estratégicos, são os confinamentos de fazenda, de recria engorda ou de ciclo completo, onde você, além de confinar os machos, o gado destinado à engorda, né, de carne de qualidade e tal, você também está passando a régua nas categorias de descarte, né, nas fêmeas de descarte, novilho de descarte, turuno. O que não tiver em condição de ir para abate no momento que ele deixa de fazer parte do sistema de produção, né, ele vai para o confinamento, para passar a régua. E o confinamento estratégico tem essa característica de te ajudar no período seco. Ele permite você aliviar a fazenda no período seco e ele permite você suplementar outras categorias, né? Você pode botar uma desmama no confinamento com uma ração de crescimento, né? Hoje custa aí R$4 para ganhar 600 gramas por dia com um bezerro desmamado. Então, o ganho de peso paga esse trato. E você acelera, reduz o ciclo, você vai ter um ganho na seca que você não teria a pasto. Então, a gente trabalha muito com esse tipo de confinamento estratégico, atendemos também confinamentos grandes, né, sistema de boitel, prestação de serviço para terceiros, né, mas são dois enfoques um pouco diferentes do uso da estrutura do confinamento, né. E o Burg, você comentou aí agora há pouco, né, dessa questão. Bom, você faz esse levantamento preliminar, né, faz todo um planejamento, depois tem essas visitas mensais, né? Com 2, 3, 5, 10 clientes, né? É uma rotina, mas a hora que começa a aumentar esse número de fazendas atendidas, eu imagino que a rotina de trabalho de um consultor deve ser bastante complexa, né, Burg? A gente tem uma limitação, né? Por exemplo, eu consigo atender bem cerca de 7, 8 clientes, atender bem no esquema em que a gente trabalha, né? Mas nós somos hoje em 8 sócios aqui na Burg Consultoria, né? E a gente tem também um critério de que, para cada cliente, pelo menos 2 dos técnicos, dos sócios da empresa, estão inteirados do projeto. Então, por exemplo, se tiver uma necessidade de atender um cliente para alguma intervenção qualquer que precisa de acompanhamento técnico nosso, se eu não puder ir, eu tenho o meu parceiro daquele projeto que possivelmente pode ir. Então, a gente se organiza nesse sentido. Além das visitas programadas, a gente também disponibiliza as visitas extras, que não tem pagamento adicional, fora despesa de viagem, né? Mas a gente vai lá quando a demanda ocorre, né? Porque sabe que na nossa área não dá para
programar exatamente a data e o horário impecável de realizar qualquer intervenção aí no campo. Às vezes é uma semana antes, uma semana depois, 15 dias depois, né? Então a gente tem essa flexibilidade, né? Então hoje, por exemplo, na firma nós estamos com 25 clientes, fazendas em carteira, que a gente chama, são contratos de um ano, né? E tem algumas outras demandas iniciais, né? Assim, visita preliminar, estamos fazendo... A gente, às vezes, começa um projeto com essa visita preliminar que eu descrevi, mas não fecha ainda o contrato de planejamento com consultoria, mas sim faz ainda um estudo de viabilidade, faz um plano, um planejamento da propriedade, até para o cliente poder ficar tranquilo para tomar decisão, né? Então, a gente monta esse planejamento para ele decidir, junto com ele, né? E vai direcionando tal, até que ele fala, não, é isso, é por aqui, vamos nessa aí, a gente fecha o contrato para acompanhar a implantação, né? Então, a gente fica bem ocupado, a gente tem... Você sabe, quanto mais você faz, mais tempo você acha para fazer outras coisas, né? Então, a gente está aberto aí a novas demandas, né? E a gente se adequa para atender a clientela. Sim. Tem um critério de qualidade também, né? Você não pode deixar atender muitos e perder qualidade, né? Então, você sempre tem aquela quantidade de fazendas que você consegue atender com bastante... É isso aí. No passado, a gente tentou padronizar o atendimento, sabe? E não é por aí, porque as fazendas são todas diferentes e têm demandas diferentes. Então, a gente acaba se adequando à demanda de cada cliente. A parte de gestão, por exemplo, as ferramentas de gestão, nós trabalhamos com vários sistemas que estão aí no mercado. Nós não temos um sistema nosso. O que a gente tem é um conjunto de planilhas de Excel que dá para controlar a fazenda inteira, mas é aquele sistema que já é antigo, de ficar lançando aqueles dados e tal, né? Que já tira alguns relatórios, tudo, mas lógico que se tiver um software moderno, com um aplicativo que já coleta informação no campo, chegou na internet e vai para a nuvem, isso é um avanço espetacular, né, para coletar as informações e trabalhar elas. Principalmente resolve esses aplicativos de coleta a campo no celular, né, resolve o grande problema, que é aquele fluxo interno de informação do vaqueiro que viu a vaca tal que pariu no pasto tal e tem que escrever uma fichinha. Eles têm muito mais facilidade de digitar no celular. E isso já vai para a nuvem, já está no sistema, não precisa alguém no escritório ainda pegar aquela informação da fichinha e digitar numa planilha, né? Correr o risco de errar ainda, né? Exatamente. Eu tinha um cliente que media, era uma coisa inteligente, ele media o fornecimento de sal mineral, porque todos os coxos dele tem aquele depósito em cima e o coxo embaixo. Então, a turma do distribuição de sal, o roteiro do salgador, passava 2 vezes por semana recompondo o estoque na parte alta do coxo ali. E o vaqueiro que tinha que pôr o sal no coxo. O vaqueiro baixava um saco de sal, punha no coxo, tinha um vidrinho, uma latinha cheia de arruela dentro, ele pegava uma arruela e pendurava num preguinho que tinha ali, né? Então, cada saco de sal era uma arruela pendurada. E uma vez por semana o capataz passava ali, ou quando mudava o gado de pasto, e coletava o número de arruelas, para saber que mandava para o escritório quantos sacos de sal naquela semana foi consumido em cada pasta. Então já era um avanço aí de ter um registro simples. Mas enfim. A criatividade, né? O brasileiro é criativo pra caramba, né, cara? Exatamente. E, ô Burg, uma coisa que é bem interessante também, que você comentou aí, que é essa diversificação, né? Cada fazenda é um universo, né? Diferentes tipos de produtores, né? Mas o seu trabalho, basicamente, né, o trabalho do consultor, especialmente esse trabalho com manejo, intensificação de pastagem, confinamento, é esse lance de você implantar, né? Porque assim, você vai e tem um projeto para você implantar ao longo do tempo. Quais são, na sua visão, Burg, os desafios, os principais desafios assim que o consultor ele tem para implantar esses sistemas de produção mais intensivos? Assim? Normalmente é uma demanda do produtor, é bem frequente também, a gente são herdeiros, né? Que querem partir para um outro ritmo de produção, porque aquela terra que o pai pagou lá R$200 por hectare, não sei quando, né? E tem uma pecuária extensiva em cima, hoje vale muito mais, e o herdeiro faz a conta e fala, bom,
se eu vender e botar na poupança, ainda vai render mais, né? Então, ele quer produzir mais, né? Ele quer tirar mais para pagar melhor um pouco o capital terra, enfim, todo o patrimônio envolvido, né? E então, normalmente, da parte ele está bem aberto às mudanças, né? E o que é mais difícil é você conquistar a equipe, você treinar a equipe, você conquistar a equipe, né? Porque às vezes você encontra equipes que estão numa rotina de trabalho ligada àquele manejo extensivo, arraigada, consolidada, né? Então, qualquer alteração gera um desconforto. Então, você tem que trabalhar bem a equipe, é o principal obstáculo, é fazer a equipe entender e vibrar com a mudança, né? E perceber o que a mudança traz, o que isso traz de melhoria para a fazenda, né? Esse aspecto é o principal. A parte de ter recursos para investir, isso hoje tem opções de financiamento, né? Ou não, nós temos clientes que definem, olha, eu tenho aí 2.000 cabeças de gado numa fazenda de 4.000 hectares, eu não quero pôr nenhum tostão, vocês podem vender parte do rebanho para gerar recurso, para começar. Então, a gente também monta projetos assim, de crescimento vegetativo, sem aporte adicional de recursos. É lógico que até atingir uma estabilização, atingir uma meta de sistema mais intensivo acaba durando alguns anos, vários anos a mais até. Mas é bem variada aí o tipo de demanda, né? Mas assim, como obstáculo principal, eu acho que é pessoas, equipe. Montar a equipe entender, né? A gente nunca entra na hierarquia, a gente é consultor, a gente está em paralelo, a gente atende do patrão ao peão, estamos disponíveis para todo mundo, né? E a gente nunca acha que tem que tirar alguém, substituir, a gente acha que tem que treinar esse alguém e fazer ele entender como que deve ser um novo esquema de trabalho. E a gente só aponta para um cliente que um funcionário não está ok, se a gente perceber que o cara joga contra mesmo, né? Aí é difícil, né? Mas a gente tenta muito trazer o cara para um caminho positivo aí para melhorar a produção e a produtividade. Esse negócio, né, é muito louco, porque a gente tem aí, o conhecimento técnico está disponível há muitas décadas, né, Burg? E vira e mexe quando a gente conversa com consultores, pessoal da área técnica em geral, né? Um dos principais pontos mesmo são as pessoas, né, cara? Como que você incute na cabeça daquela turma ali que a gente vai mudar ali alguns processos, né? E não sei, de repente a tecnologia pode ajudar nisso também, mas tem muita coisa aí do ser humano ainda embutido nesse processo de intensificação, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E, Burg, uma coisa também que é bem interessante aí que a gente queria abordar é assim, você até comentou um pouco, né, que para ter mais clientes, vocês têm mais consultores, né, são em vários sócios aí, mas como que vocês estruturaram o negócio, né, a empresa de consultoria para atender esses clientes aí no mesmo nível, assim? Como que é a estrutura de vocês hoje? Todo sócio nosso foi, fora os mais antigos, no caso o Irani, o Lobo e eu, né? Os mais antigos aqui da Burg Consultoria, que é de 2008. Então, os outros, eles foram estagiários, né? Pelo menos 2 anos como estagiários, é o pessoal aqui da escola, né? Da Exalc. Eles foram estagiários, depois de formados, eles foram contratados e ficam mais 1 ou 2 anos contratados e já atendendo o cliente junto com os consultores sêniores, vamos dizer assim, mais antigos, né? E também começando a assumir como consultor, como atendente principal de ou 1, 2, 3 projetos. Então, enquanto ele está contratado, se a gente vê que ele já deslancha nesse esquema de consultoria, né? E que ele atende bem os clientes estão satisfeitos, aí ele vira sócio, né? Esse é o esquema. Então, nós estamos em 8 sócios, eu sou o mais velho, né? Eu formei em 79 e o mais novo formou no ano passado, 1 ano e meio atrás, formou em final de 21. Então, e temos 2 contratados também, né? Que estão recém-formados, estão trabalhando com a gente, que prometem se tornar sócios aí daqui a 1 ano, 1 ano e pouco. Então, daqui a um ano, talvez nesse tempo da Burg Consultoria, de 2018 para cá, são decorridos aí 15 anos, nós atingimos 8 sócios. Começamos com 3, né? Então, em 15 anos, entraram mais 5.
Então, um a cada 3 anos. Eu acredito que daqui para frente, talvez um a cada 2 anos possa entrar na sociedade. E aqui não tem... Aqui cada um recebe conforme o que trabalha. Cada um recebe um percentual do cliente que ele é o consultor principal, né? Esse é o sistema com que a gente trabalha. E você pode, como a gente trabalha em 2, né? Então, os clientes que eu atendo como consultor principal, quem trabalha junto comigo tem um percentual também que a gente combina cá entre nós, né? Mas cada um que trabalha comigo também tem seus clientes em que ele é consultor principal. Eu também sou consultor secundário de alguns clientes, de sócios meus. Então, o esquema é esse, é combinado entre as partes aqui, como é que cada um participa, né? E a gente vai tocando, é bem flexível, né? E no fim das contas, né, Burg, é um trabalho bastante intelectual, né? Vocês têm que saber de muita coisa, né? Então, de repente, ter uma pessoa ali do lado, né? Esse crescimento também baseado em pessoas, ele é importante, né? E só que tem esse problema sempre da escala, né? A gente gostaria de ter mais clientes, né? Mas falta gente ali, falta braço ali, né? Então, mas para ter mais clientes, você teria que ter uma padronização, né? Aí o cliente tem que se adequar ao seu sistema, isso já elimina muitas possibilidades, né? Então, eu acho que o modo com que a gente trabalha é bom, os clientes gostam, né? Nós temos aí, hoje, clientes de 15, 16 anos, tenho clientes que vieram comigo da época que eu separei da Boviplan, né? Que estão comigo, então, eu tive o meu cliente mais duradouro, durou 23 anos, comigo atendendo, mas assim, pela empresa, né? Então, passou por 3 consultorias, a Plano, a Boviplan e a Bur. Então, tem várias alternativas aí para atender os clientes, né? E a ideia é que vá crescendo agregando mais gente. E dos 8 sócios, só 2 moram aqui. Pessoal espalhado. O Felipe está em Piutaba, o Lobo está em Pouso Alegre, o Giri está em Uberlândia. Então, o pessoal está esparramado por aí. O Guilherme está em Marília, né? Então, a gente, antes da pandemia, fazia uma reunião mensal. Todo mundo se deslocava, vinha aqui para Piracicaba. Era uma reunião técnica na parte da manhã e uma reunião administrativa na parte da tarde. Com a pandemia, a gente começou a fazer pela internet, né? A distância. E gira também. Gira, sim, para discutir processo, mas não para discutir ideias. Né? Para discutir ideias tem que ser a reunião presencial. Então, nós estamos agora a cada 3 meses, pelo menos, fazendo uma presencial. E, Burg, para a gente ir para os finalmente aqui, cara, uma coisa que a gente, né, inclusive um dos objetivos, né, dos conteúdos que a gente gera, de tudo que a gente vê que existe aí em termos de técnica, ciência disponível, né, é esse negócio da gente fazer o produtor produzir mais, né, ser cada vez mais conservacionista também, né, fazer a atividade de ser mais competitiva. E a gente sabe que o consultor, ele é uma peça fundamental dentro desse processo, né? Porque, bom, por vários motivos, né? Vocês estão visitando muitos clientes, vocês estão inteirados das tecnologias, das coisas que estão novas saindo, né? E muito produtor, muito pecuarista não consegue ter um consultor ou não tem acesso, né, a consultoria. Quais são, na sua opinião, Burg, os fatores que impedem que você leve esse conhecimento e essa experiência que você adquiriu ao longo dos anos para mais produtores? O que você acha que poderia melhorar nesse aspecto? A gente não cobra pelo tamanho do projeto, a gente cobra pelo nosso tempo dedicado. Então, nós já tivemos, o nosso menor cliente era um produtor de leite de 14 hectares, que foi cliente nosso por 3, 4 anos, e o maior, uma fazenda de 150 mil hectares. Então, não tem nenhuma relação com o tamanho do empreendimento, tem relação com o tempo que a gente dedica ao empreendimento, né? Nós pensamos aqui, já discutimos em fazer algum esquema de atendimento via internet, aberto, né? Então, o sujeito compraria minutos de atendimento técnico, horas de atendimento técnico, e ele teria, então, lá uma reserva de horas de atendimento e a gente estaria disponível em determinados horários, seria um revezamento dos técnicos da empresa para atender em determinados horários essa demanda, né? E, eventualmente, fazendo uma visita,
E é claro que aí teria o custo do deslocamento, da visita, a hora técnica, né, e a despesa de deslocamento, né? Mas, assim, não é, a gente gosta mesmo de inteirar, né, e se integrar, né, com a equipe do nosso cliente, entender o sistema dele, fazer parte, né, da equipe e auxiliar na tomada de decisão, né? Então, esse tipo de atendimento meio à distância, eu não sei até que ponto a ajuda é tão efetiva quanto a que a gente consegue dar hoje, né, para os clientes de carteira nossa, com contrato e tal. Então, esse assunto ainda não é bem resolvido. Acho que teria que ter alguma padronização para o atendimento, para um pequeno que demandaria pontualmente algumas informações. A gente atende. Eu atendo aqui no escritório, a gente tipo consulta médica, né? Faço de vez em quando uma outra visita, tem uma demanda, não, vem aqui, eu quero que você veja e vê se o meu esquema as minhas rações estão ok, se o meu esquema de arraçoamento está legal, né? Então, a gente às vezes faz isso, né? Mas o legal é quando você às vezes você chega lá e fala, bom, teria que fazer tantas outras coisas, né? E demandaria um envolvimento, mas aí a pessoa acha que é caro, que não dá para ter esse compromisso por um período longo, né? E prefere mais um pontual, né? Então, isso a gente atende também quando tem demanda. Normalmente, até por exemplo, temos tido bastante consulta de pessoas que não são do agro, que querem entrar no agro. Então, a gente vai, reúne, faz uma apresentação, dá uma ideia dos locais onde ele pode investir, né? Se ele pode comprar ou arrendar, né? Chega a localizar propriedades. Já tivemos sucesso nisso. Temos clientes hoje que compraram a fazenda com a nossa orientação e depois seguiram com o nosso trabalho, consultoria, né? E também tivemos já vários clientes que foram clientes por períodos, né? Então, por exemplo, um foi desde 88, ele foi por 4 vezes eu o atendi. Comecei lá na Plano por 3 anos, aí no meio tempo surgiu a Boviplan, ele foi cliente da Boviplan, depois ele interrompeu o nosso atendimento, ele procurou outras consultorias, aí passou uns 4 anos, ele nos procurou de novo, foram outros 3 anos na Boviplan, depois de novo na Boviplan, depois uma vez aqui na Burg Consultoria, sempre períodos de 3 anos, e outro fez isso 3 vezes. Então, a gente também está disponível nesse aspecto. Eu acho que tem até sentido, porque às vezes você chega num sistema de produção que já está bem azeitado, e você vai lá e ainda contribui para melhorar um pouco mais, mas chega num ponto que o acréscimo da consultoria fica pequeno, né? Porque Sim. Já está num patamar bem intensivo, já está bom, né? Então, aí o cliente fala, bom, agora daqui para frente eu vou tocar sozinho, ou vou procurar uma outra consultoria que vai ter uma outra visão, que pode acrescentar um pouco mais. E aí ele faz isso. E aí ele realmente dá mais um passo, sobe mais um degrau, né? De um modo, de uma forma que talvez a gente não estava enxergando. Mas passados alguns anos ele voltou para a gente e fala, bom, agora o que vocês acham do que eu estou fazendo? Vocês também já andaram por aí, já viram mais coisas, o que vocês... Faço uma nova avaliação aqui do meu sistema de produção, né? Então foi isso que aconteceu especificamente nesse caso que eu citei, né? Que foi cliente por 4 vezes num período aí de mais de 30 anos, né? Ele foi cliente por 12 anos em períodos de 3, num intervalo de mais de 30 anos, né? Ô, Burg, gostaria de agradecer demais aqui a sua participação com a gente, cara. Para mim é muito interessante, né, saber a carreira, assim, a história, né, de vocês, a sua história aí, em especial, né, porque, assim, muitos consultores se espelham aí em você também, né, então eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite de participar aqui com a gente, parabenizar aí pelo seu trabalho ao longo desses anos aí, né, fazendo muita diferença aí para nossa pecuária, cara. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, é bom falar do nosso trabalho, né? A gente prima aí por trabalhar puramente com consultoria, então a gente não tem nenhum tipo de remuneração por comercial, por venda ou por indicação de produto, né? A gente só recebe dos nossos contratos de consultoria, né? Então, isso é uma coisa que a gente preza muito, e eu acho que é um suporte de credibilidade, né? Que você não tem outros interesses a não ser o sucesso
do cliente que ele use o que tem de melhor no mercado. Aí, pode, quando ele às vezes pergunta, mas que produto eu compro? A gente indica 4 ou 5 que a gente sabe que são idôneos e bons e que estão atendendo outros clientes nossos, né? E ele vai em busca lá de quem fizer o melhor custo, o melhor preço para ele, né? Para proporcionar esse atendimento. Então, esse modo de trabalhar a gente cultivou e seguimos assim. Bacana. E Burg, para quem quiser aí seguir o trabalho de vocês, o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar? Então, nós temos o site, que é o www.burg.com.br. Temos o nosso Instagram, que é o @burgconsultoria. Temos também o Facebook e o nosso e-mail, o nosso contato @burg.com.br. Beleza, vai estar tudo na descrição aqui do episódio. Quem quiser entrar em contato aí com o Burg, é só chegar aí, ler lá e mandar um alô ali pra turma. Eu tenho certeza que eles vão conversar com você. E se você ficou aqui até agora ouvindo o que a gente estava conversando aqui, eu com o Burg, tenho certeza que você viu valor nessa conversa. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida que você participa junto com a gente desse processo. Então siga o CanivetCast em seu agregador de podcasts favorito. Acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast e no YouTube da Conex. Você que está ouvindo aí, pode correr lá no YouTube e ver esse vídeo que nós estamos gravando aqui também, tá bom? Siga a Conex nas redes sociais, só procurar lá por @ConexAgro, tudo junto, no Instagram, Facebook, LinkedIn. E visite o site da Conex também para ter mais informações aí pra turma lá te atender super legal, tá certo? Burg, de novo, obrigado aí por você ter participado aqui com a gente. Eu sempre finalizo as entrevistas com os meus convidados com uma frase de muita sabedoria, viu, Burg? Que é o seguinte... Eu conheço ela. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Eu sou ouvinte dos seus podcasts. Muito lisonjeado, inclusive, por isso. Obrigado. Muito bom. Uma grande verdade. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.